Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral. Hoje nós temos a honra, o prazer de receber a senadora Soraya Tronic, que é a candidata do União Brasil à presidência da República. Participa do Opinião também, né, hoje, a advogada Camila Amorim, que é uma comentarista do programa. Nós vamos começar perguntando para a senadora sobre o lead em jornalismo. O lead é quem, que, quando, onde, como e por quê. Quem é a senadora Soraya Tronic? Que é a entrada na política. Quando, como, onde e por que aconteceu isso, senadora? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos vocês da TV Cultura Litoral, do programa Jornal Opinião Litoral. É um prazer, uma honra poder conversar com vocês para discutir as nossas propostas, a proposta da candidata Soraya, do meu vice, professor Marcos Sintra, e do União Brasil. E aí você começa com essa lead, né, Paulo? Quem, que, quando, onde, como e por quê. Vamos lá. Eu sou advogada, como a nossa entrevistadora aí, a Camila, e desde 2013, 2012, 2013, eu comecei como cidadã, antes de tudo como cidadã, a me preocupar sobremaneira com o futuro do Brasil, com as condições que estavam apontando. E roubalheira, de 4 em 4 anos, reacende a esperança do brasileiro e depois a gente se decepciona. E aquela falta de esperança, Paulo, que nos dá quando a gente vê que não tem saída, né? E neste quesito eu passei a acompanhar de perto a política e a me criticar, a criticar e me manifestar o tempo todo aqui, ó, nas redes sociais. Então, que sempre critiquei muito os políticos, a forma da condução da política brasileira, e enfim. Nisso, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu reclamava muito e dizia que ninguém fazia nada para que isso mudasse. Quando eu percebi que ninguém fazia nada, esse ninguém era eu resolvi tomar uma atitude da forma como eu podia, com a caneta de advogada. Daí a importância da advocacia. O que eu fiz? Eu passei a ajuizar ações na ausência do Ministério Público. Uma das ações importantes que tomaram o cenário lá no Mato Grosso do Sul foi uma ação popular que eu ajuizei com escândalos de corrupção da JBS, dos irmãos Batista e do governo, do governador do meu estado. Consegui, naquela ocasião, bloquear 730 milhões da JBS. Essa ação tramita até hoje, a passos lentos, na minha opinião, mas tramita. Foi algo que eu fiz e eu tenho certeza que nós iremos dar uma resposta para o povo sul-mato-grossense. Além disso, passei a ajudar crianças com deficiência. A Prefeitura de Campo Grande não estava disponibilizando professores especialistas em educação especial para crianças com essa necessidade. Então, eu ajuizei ações. Foi necessário pedir por 2 vezes a prisão de 2 prefeitos diferentes de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Enfim, também ajuizei ação quando algumas pessoas foram protestar contra a então presidente Dilma Rousseff na inauguração da Casa da Mulher Brasileira, e essas pessoas foram detidas, foram impedidas na sua liberdade de se manifestar. E aí eu ajuizei um habeas corpus preventivo coletivo, Paulo. E com isso tudo, eu acabei me tornando uma das lideranças dos movimentos de rua lá no Mato Grosso do Sul, aqueles movimentos a favor da Lava Jato, anticorrupção, favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, enfim, passei a atuar, passei a agir. Eu digo que eu, naquele momento, resolvi sair da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem o certo, porque é muito fácil criticar, Paulo. Então, foi daí que, posteriormente, em 2018, surgiu o convite para eu disputar uma eleição.
Nunca imaginei que eu fosse ganhar, não fui beneficiada naquele momento com fundo eleitoral, com nada disso, mas foi me dada uma cadeira e eu levei a minha voz, né? E por incrível que pareça, Paulo, Camila e todos vocês que estão aqui, importante destacar que eu só fui aparecer nas pesquisas na última semana das eleições de 2018 em quinto lugar. Porém, no domingo eu estava eleita. Enfim, a minha história me faz acreditar. Hoje, depois de 3 anos e meio de mandato, eu tenho uma outra história também para contar, de exercício do meu dever como legisladora, né? Tenho muitos projetos de lei que eu amadrinhei, tenho também muitas relatorias, um trabalho de votação de acordo com as bandeiras com as quais eu me comprometi em 2018. Enfim, hoje estou aqui disputando a cadeira de presidente da República. E feliz pela oportunidade de discutirmos de forma democrática, educada, urbana, a nossa democracia e o nosso país. Camila Morim, o que você sempre teve vontade de perguntar para Soraya Tronic e nunca teve oportunidade? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, senadora. Se eu começar a perguntar, a gente precisa ficar aqui até domingo, conversando um pouquinho. Algumas áreas, a senhora é especialista em direito de família e sucessões, formada por uma escola de renome atualmente no nosso país. Eu também sou do direito de família e eu tenho preocupações muito grandes hoje. Eu vi um posicionamento que a senhora teve em relação ao aborto. E nós temos um caso muito recente que, para mim, é assustador, é indignante como mulher. Eu não tenho filhos, mas tenho uma sobrinha. Enfim, para mim é uma coisa que me tira muito do sério, que é o caso de uma menina de Teresina que sofreu o segundo estupro, está grávida, a família quer que ela tenha criança, a segunda criança, porque ela teve já o primeiro fruto de um estupro. A família, nesse momento, ela certamente uma criança, salvo engano, 11 anos, não entende o que está acontecendo com o corpo dela, nem a volta dela. O estupro e a gravidez foram descobertos pelo Conselho Tutelar quando o pai mandou essa menina para o conselho sob a alegação de que ela não se comportava bem. E esse mesmo pai está agora com o direito na mão de decidir sobre esse aborto. Qual que é a posição da senhora, mesmo existindo um aborto legal nesse caso? Nós estamos falando de uma coisa que a lei permite, mas a gente não tem quem tome uma decisão fundamentada em relação a isso pelo pátrio poder. Qual que é a posição da senhora em relação a esse caso que nós temos agora, onde o poder público não está sendo omisso, a família está sendo omisso e nós temos uma vítima inocente que tem um trauma do estupro e certamente um trauma por ser mãe? Camila, primeiro, eu não me manifestei sobre esse caso eu não tive conhecimento. Tive conhecimento de um caso daquela juíza que estava tentando convencer a criança, mas isso foi em Santa Catarina, tentando convencer a criança a ter o filho. Bom, qual que é a minha posição em relação a isso? No Brasil, nós temos 3 exceções à proibição do aborto: risco de morte da mãe, feto anencéfalo e estupro. Eu não sei se você sabe, mas para esta criança conseguir resolver isso e praticar o aborto, ela não precisa sequer de uma decisão judicial. Não precisa sequer, hoje no Brasil, porque a regulamentação disso é feita dentro do Ministério da Saúde. Ela não precisa sequer registrar um boletim de ocorrência, Camila. Basta que ela chegue no SUS e diga que foi estuprada.
E é presumido o estupro quando é abaixo de 12 anos. E a ação é pública, incondicionada. Cadê o Ministério Público? Esse pai não é... Primeiro, eu gostaria de saber quem foi o estuprador, porque essa menina de 11 anos já teve 2 filhos. Onde está acontecendo esse estupro? É o mesmo estuprador? Ele é de dentro de casa? Então, essa história aí, eu gostaria de saber mais detalhes para me manifestar acerca desta história, tá? Confesso para você que eu não conheço o caso. Então, acho um absurdo o que está acontecendo com essa menina. Não é direito do pai tomar uma decisão, é direito da criança. Da criança, é o direito dela, sendo estuprada, ter o socorro pelo SUS. Então, acho que deve ter alguém aí manipulando, eu não sei se é o judiciário, se é quem, se é o conselho tutelar. O conselho tutelar tem que levar essa criança para o SUS e pronto. Nós já sabemos o que pode acontecer e eu sou favorável às exceções que hoje já existem na legislação. Então, sinceramente, me assustou e peço até aqui para a minha equipe que a gente procure saber o que está acontecendo com essa criança. Cadê o Ministério Público? Porque eu vou entrar em contato imediatamente, Camila. Só ninguém tem que estar, não está escrito na legislação de acordo com a autorização do pai. A senadora, senadora, mudando um pouco de assunto, nós assistimos, o país todo praticamente assistiu ao debate aqui da TV Cultura, em parceria com a Rede Bandeirantes de Televisão, a Folha e o UOL, e a senadora era uma das participantes, ao lado dos outros candidatos mais bem colocados na pesquisa. O que a senadora sentiu ali, naquele momento, em nível nacional? Deu um frio na barriga, não? A primeira vez, né, a estreia, dá frio na barriga, sim, né? Eu já vi muitos artistas dizendo assim, olha, eu vou subir ao palco, não sei quantos anos, mas todas as vezes me dá um frio na barriga, né? De forma positiva. Não tem como a ansiedade, um momento inédito na minha vida, não tomar conta, um momento importante do país, é natural. A gente vê que todos os candidatos ali estavam, né, antenados, uns ansiosos, outros nervosos, outros mais... Mas, para mim, que foi a estreia, sim, por mais que eu me sinta preparada, estou preparada para enfrentar, você não... E a gente ensaia, a gente tenta prever todas as perguntas, a nossa equipe participa de reuniões para que nós saibamos quem é que vai perguntar, quais as possibilidades que eu vou ter, quanto tempo eu vou ter. Então, em relação a isso, hoje, cada dia mais, Paulo, eu te confesso que essa questão de fazer ao vivo, eu tive que enfrentar mesmo. Não tive no começo, lá em 2018, eu não tive sequer um media training. E o meu media training foi ao vivo. Então, dali eu tirei as maiores lições. Mas foi um momento em que eu, Soraya, me senti honrada, porque foi uma das coisas que eu disse no começo. Olha, eu estava aí igual você, sentada no sofá, assistindo. Hoje eu estou aqui. Hoje eu me sinto representando aquelas pessoas que estavam ali no sofá e preocupadas com o futuro do Brasil. Deus me proporcionou essa possibilidade e eu me sinto muito feliz, honrada e sim, e deu tudo certo, na minha opinião. Eu só aprendi e cada dia eu estou mais e mais aberta a aprender, a discutir, a encarar tudo de peito muito aberto, principalmente, não devo nada para ninguém, graças a Deus, né? Porque eu tenho a ficha limpa e eu posso vir aqui. Nós vivemos numa democracia e isso me traz, eu acredito que ainda vivemos numa democracia e isso me dá liberdade de falar o que eu penso, como eu penso, enfim.
Eu imagino que seja uma experiência muito marcante viver aqueles bastidores. De um lado tem o Lula, 6 vezes candidato à presidência da República, do outro Ciro Gomes, 4 vezes candidato, o atual presidente Jair Bolsonaro, vencedor de uma eleição presidencial, candidato à reeleição. Os bastidores, a emoção e tudo que acontece ali deve ser uma experiência realmente marcante para toda a vida. Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho. Fica aqui que a gente volta já já. Voltando com Opinião Litoral, nós temos hoje a honra, o prazer de receber a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, e candidata do União Brasil à presidência da República. Participa também a advogada Camila Amorim, comentarista do Opinião Litoral, e que já falou no bloco anterior que tem uma porção de curiosidades em relação à senadora. Que outra curiosidade você tem, Camila? Paulo, eu acho que para nós mulheres estarmos numa posição como a senadora já é uma grande vitória, porque sabemos que na política somos em poucas. No começo, quando a senhora foi eleita pelo Mato Grosso, a senhora apoiava o atual presidente Bolsonaro. E uma das propostas que levou à sua eleição, que teve muito apoio, foi a questão das armas. Hoje, nós temos um aumento absurdo da questão de armamento no Brasil. Salvo engano, uma das empresas que mais vende arma aqui teve um lucro de não sei quantos bilhões por conta desse aumento. Hoje, após ter visto o que de fato aconteceu com as armas na rua, qual que é a posição da senhora? Camila, não nego de forma nenhuma todas as bandeiras que me elegeram. Entendo que qualquer atitude depende, não exatamente, é igual muita gente fala mal do dinheiro, muita gente fala mal do poder. Não, a culpa não é do poder, a culpa é de certas pessoas que ocupam o poder. O poder em boas mãos faz milagres. O dinheiro na mão de boas pessoas faz milagres. Então, tem muita gente querendo colocar a culpa na arma, né? Quando o problema é a pessoa que manipula a arma. Então, eu votei, sim, favoravelmente lá atrás. E chegou agora, Camila, num ponto tão, assim, complicado dentro deste tema, que nós fomos votar, estávamos discutindo o PL dos CACs lá no Senado Federal, e o meu amigo Marcos Duval, que é o relator, nós tivemos que parar a discussão e simplesmente deixar tudo isso e deixar tudo isso de lado, porque outras categorias queriam também ter os mesmos direitos, e pasme você, começaram senadores contrários ao armamento, né, começaram a ser ameaçados nas redes sociais, nos seus e-mails, e foram identificados quem eram essas pessoas, eram CACs. E aí, naquele momento, não sou contra os CACs, não. Aí que acontece, poucas pessoas que não têm equilíbrio, sabe, acabam maculando o direito, o exercício, a tentativa de direito dos demais. É igual na política, quando a gente generaliza absolutamente tudo. Nós, advogados, tem gente que odeia advogados, você já sabe disso. E generalizam os advogados. Então, por conta de poucos políticos, poucos advogados e uns e outros que não respeitam absolutamente nada, os outros sofrem. Então, realmente nós tivemos de parar a análise disso até que as pessoas se conscientizem que não é por aí, né? E que o que eu fiz, Camila, durante esse período, comecei a estudar toda essa questão da defesa, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro fala que o povo brasileiro precisa se defender, tem que ter o direito de defesa. Concordo. E nós votamos para a questão da posse e porte de arma dentro das propriedades rurais, porque era permitido anteriormente somente dentro da sede. E nós estendemos essa proteção
para toda a extensão da propriedade privada. Por que isso? Justamente porque é difícil o acesso da polícia quando a pessoa tem um assalto ou algo desse tipo, um crime que ocorre na área rural. Bom, a partir disso, eu comecei também a estudar essa questão da defesa. E comecei a entender, Camila, que se a gente fala tanto em que o cidadão está se sentindo ameaçado, e aí o governo vai e corta recursos da segurança pública, uma coisa não casa com a outra, Camila. É incrível. A população brasileira se sente insegura, por quê? Porque a atual segurança pública também não tem armas, não tem projéteis. Você imagina que a nossa segurança pública usa, muitos deles, em muitos lugares aí, usa colete à prova de balas vencidos. E eu tenho 2 projetos de lei que visam essa autodefesa de maneiras não letais. Por exemplo, tem um projeto de lei para que regulamentemos aqui no Brasil a utilização de spray de pimenta, um jato de espuma, armas de eletrochoque, que estão neste momento em um limbo jurídico, que tem uma regulamentação pelo Exército. E eu moro do lado do Paraguai, né? Lá no Paraguai é permitido comprar arma de eletrochoque, andar com spray de pimenta. Aqui no Brasil tem um limbo jurídico. E também um outro projeto meu para a autodefesa, para municípios que possuem mais de 50 mil habitantes, que o CRAS promova, que o município promova aulas de defesa pessoal para as mulheres, para as pessoas em estado de vulnerabilidade, até mesmo para idosos é possível que se faça isso. E acredite você, Camila, eu fui criticada pelos armamentistas. Eu apoiei sempre a pauta deles, mas que seja dentro de um mínimo razoável, né? As pessoas, não é qualquer um que pode ter arma, não é assim, sabe? Uma anarquia. E aí eu fui criticada por armamentistas porque diz que tem que ser só arma letal. Peraí, né? Se a gente pode se defender e ter a condição de se defender de um agressor, como foi o caso daquela procuradora aqui no interior de São Paulo. Se ela tivesse ali um spray de pimenta, e eu já testei, tá, o spray de pimenta. Já estive em fábricas de armas não letais no Rio de Janeiro, a Condor. Então tem muito estudo em relação a isso. Aquela procuradora, Camila, teria tido tempo de correr e de buscar ajuda, como muitas outras mulheres. Então nós precisamos encontrar alternativas, e não só armas letais. Se a desculpa do governo é se defender, por que não termos uma possibilidade dessa? E digo mais, conheço muitas mulheres, e eu sou uma delas, eu votei favoravelmente. Eu assumi este compromisso dentro de um limite razoável e racional, tá? Mas eu, Soraya, já dei tiros, já fui para stand, mas eu confesso para você, eu não gosto, eu não quero andar armada. Não me sinto bem, é um direito meu. E já fui criticada, né? Me disseram que eu estava em contradição. Então, quer dizer que se eu voto lá no Congresso Nacional a favor de uma pauta com os rigores, né, dentro do razoável, e eu, Soraya, não quero andar armada, eu tenho que ser criticada? Que coisa mais... Né? Enfim, hoje é a tal da ideologia que toma conta de tudo, Camila. Mas é muito pertinente a sua pergunta e eu trago aqui os meus parâmetros para essa pauta. Entendo, sim, que mereceu parar a discussão no Congresso Nacional por conta de ameaças. Aí a gente não consegue ajudar uma classe, o que eu pedi para essas pessoas, porque dentro dos CACs tem muita gente bacana. Sabe, eu falei, olha, vocês têm que coibir esse tipo de atitude de uns, que eu sei que não é o mote de vocês, que não é a orientação de vocês. Enfim, por causa de poucos, muitos perdem. A senadora citou a questão da segurança pública brasileira, que na verdade é uma insegurança pública que se disseminou, que se espalhou por todo o país.
Se a senadora Soraya Tronic for eleita presidente da República, vai haver um projeto para uma política nacional de segurança pública que até hoje a gente não teve? Belíssima pergunta, Paulo. Vai haver sim, principalmente porque a segurança pública, todos os órgãos dela, são de Estado e não de governo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, dar autonomia para a Polícia Federal. E mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, mandato de 2 anos, intercalado com o da presidente da República. A gente vê hoje a troca de diretores gerais da Polícia Federal, a mão política intervindo o tempo inteiro, e como eu estou lá dentro, eu digo para você, aqui de cátedra, a gente sabe, e os cortes que foram feitos na segurança pública? E a falta de respeito com os agentes, com os profissionais da segurança pública? São uma das profissões que mais sofrem de insegurança dentro do meio deles. Por quê? A questão psicológica deles não é dado devida atenção. Índices altos de suicídio, de separação. Aí existe um programa lá, mas eu estou ouvindo os profissionais, como eu sempre ouvi, e eles dizem que aquilo é algo para inglês ver, que é pouco perto do tamanho do problema. Então, sim, segurança pública é questão de Estado e não de governo. Amorim, você ainda tem alguma curiosidade para perguntar para a senadora Soraya Tronic? Mais uma, Paulo. Hoje eu vi a senadora na hora do almoço, num outro programa, também contando um pouco da carreira dela, das propostas, e eu fiquei muito curiosa. A senhora disse que de maneira alguma apoia o candidato Lula num segundo turno. Que o partido pode até apoiar, mas a senhora pessoalmente não apoia em hipótese alguma. E o candidato Bolsonaro? Se nós tivermos os dois, nós todos, cidadãos, teremos que tomar uma posição. Infelizmente, o voto nulo, anular, não é uma boa saída. A senhora se associaria ao Bolsonaro novamente? Camila, eu tenho dito, tem uma propaganda que eu falo, que as pessoas perguntam, afinal, você está de um lado ou de outro? E eu digo assim, gente, eu sou candidata. Não, eu sei, é só para dar uma introdução. E digo para você, no segundo turno eu estarei ou contra Lula ou contra Bolsonaro. Como candidata do segundo turno, não se cogita, tá? Da mesma forma como eu falei aquela hora que eu fui eleita, com todas as pessoas duvidando, e é lógico que eu tenho pé no chão, sou uma pessoa que está aqui, mas se eu olhar para o cronômetro, Camila, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de prestar atenção, eu vou me distrair. Eu estou numa corrida. Se eu olhar para o cronômetro, pode até ser que eu tropece. E eu não vou olhar. Eu tenho tudo para passar a minha mensagem, para levantar a minha voz de novo. E digo mais para você, eu nem apareci nas pesquisas, né, e fui eleita. E tem muitas histórias assim. Lógico que eu vou ter que acreditar. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. E acredito sim. Porque até mesmo Macron, na primeira eleição dele, ele não era conhecido. Ele era um secretário da economia naquela época, desconhecido. E um mês antes das eleições, ele estava com 3%. Eu reentrei na prorrogação, sem ninguém me conhecer, consegui rapidamente atingir 2%, e tudo pode acontecer. Por isso, eu te digo, no segundo turno, eu estarei contra um ou contra o outro, quem estiver no segundo turno comigo. É uma boa resposta, né, essa da senadora Soraya Tronic. Gostou, né, Paulo? Gostei. Eu daria a mesma resposta. Agora, veja, essa eleição, senadora, essa eleição, ela tem uma peculiaridade muito interessante, que ela tem mulheres candidatas, as duas de maior destaque são a senadora Soraya Tronic e a senadora Simone Tebet, tem também a Vera Lúcia, do PSTU, não é? Mas as duas senadoras são do Mato Grosso do Sul,
As duas são candidatas por partidos gigantescos, União Brasil é muito grande, o MDB, associado ao PSDB, também é muito grande, a Terceira Via, e as duas têm mais mandato de senadora, mais 4 anos, porque foram eleitas em 2018. Se não se elegerem agora, permanecem no mandato do Senado. Isso sugere que, se por acaso nenhuma das duas for eleita nessa eleição, o epicentro da política brasileira está se deslocando desse triângulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, não? Bela análise, Paulo. Adorei a análise. Adorei, parabéns. Paulo, a Simone Tebet está no fim do mandato, tá? Só eu que estou no meio do mandato. Ela não está no fim do mandato. Se ela não for eleita agora, ela fica sem mandato. Então, eu não sei se você havia se atentado para isso, mas só para colocar... Eu pensei que a eleição dela... Mas, de qualquer maneira, são duas senadoras que têm uma campanha nacional nesse momento e que viram nomes nacionais e, se não se elegerem agora, são candidatas muito fortes em 2026, não é? Pois é, Paulo, e isso me orgulha muito e nos orgulha muito. Nós, mato-grossenses, estamos no protagonismo nacional, um estado que muitas vezes alguém diz assim para mim, ué, Soraya, você é lá do Mato Grosso do Sul, às vezes erra o nome do estado, tal, e eu digo, gente, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, eu estou ao lado de São Paulo, ao lado de Minas Gerais, ao lado do Paraná, ao lado de Goiás e do Mato Grosso, e de 2 países, Bolívia e Paraguai. Nós estamos no centro da América Latina. O Mato Grosso do Sul teve agora um protagonismo com 2 ministros, integrantes desse governo, e sim, nós temos nomes fortes, capazes de assumir grandes cargos dentro do cenário nacional, e isso me traz muito orgulho. E sim, tenho ainda mais 4 anos de mandato, mas pretendo exercer 4 anos de mandato dentro do Palácio do Planalto, tocando esse Brasil. Nunca imaginei, eu como profissional da área jurídica, eu tenho muita afinidade com a legislação, muita tranquilidade em lidar com esse tema, e agora, ao lado de Marcos Cintra, e dentro do maior partido do país, né, a nível federal, eu tenho a segurança, porque eu tenho também uma proposta. Temos a proposta que é o cerne das demais propostas, que são coadjuvantes, mas que tudo se liga à economia, que é a proposta de um imposto só. Uma proposta revolucionária, porém extremamente simples, e que nós temos trabalhado para que as pessoas entendam. Eu tenho ido, se a Carla assistiu, eu falei para o economista que estava ao meu lado, eu acho que você não leu a proposta do Imposto Único Federal, porque eu tenho batido tanto e tanto na tecla, não falo economês e tiro juridiquês, mas eu tenho o melhor vice do mundo, que é o maior estudioso dessa proposta, uma proposta que cai bem na realidade brasileira, que não se pode comparar sequer com nenhum outro país, e isso é algo que não entra na minha cabeça, né? Eles querem usar exemplos, assim, enfim, é por desconhecimento, mas eu estou aqui exatamente para esclarecer sobre tudo isso, a nossa proposta revolucionária. E aí eu vejo 2 candidatos, os que estão liderando as pesquisas, os 2 tiveram mandatos, mas eles não vêm para o povo brasileiro prestar contas do mandato deles. E nem dizer por que não fizeram lá e por que é que agora vão fazer. E qual é a proposta? Não tem. Não tem proposta. É chocante, é triste, é ultrajante, é aviltante para nós, cidadãos brasileiros, ver esses 2 nos distraindo com tanta briga, com tanta confusão. Eu não vou me deixar distrair, Paulo, Carmen, todos vocês que estão aqui, e vou acordar cada brasileiro que eu puder. Por isso eu sequer olho para o cronômetro.
O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral de hoje, em que a gente tem a honra de receber, o prazer de receber a senadora Soraya Tronic, presidenciável do União Brasil, e participa também a advogada Camila Morim, que é comentarista do programa, e acho que no estoque de curiosidades ainda sobrou alguma, não é, Camila? Paulo, como eu disse, a gente pode ficar o restinho da semana aqui conversando, porque é muito interessante a gente entender propostas. Como a senadora falou, a gente tem muita gente que fala, e na hora de apresentar alguma coisa, nada sai. E essa questão do imposto, eu vi a senhora falando, são 11 impostos que seriam reduzidos a 1, salvo engano, são esses os números, e também que o Brasil tem suas peculiaridades, né? Olha o tamanho que nós somos, e que não dá para usar uma tributação já existente para nós. Nós precisamos ter o nosso tipo de tributação, nós precisamos inventar uma roda que se encaixe a nós, não usar a roda já inventada dos outros. Em relação justamente a isso, eu tenho muito medo de a gente juntar, de tirar impostos, vir um imposto só, e a gente começar a ter aumento de taxas, de outros tipos, porque a senhora, como advogada, sabe que dá para fazer outras criações de acordo com a necessidade, estados e municípios. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais dessa transformação, dessa proposta em relação à área tributária, porque meu medo tira de um lugar, resolve aqui, mas nasce aqui na esfera municipal, estadual, e aí volta tudo a seu caos. Bom, vamos lá, vamos partir aqui da forma como foi concebida o Imposto Único Federal. Tá? Nós aqui atuamos na esfera federal. Nós não temos, Camila, como controlar o legislativo municipal, nós não temos como controlar os prefeitos, os governadores, o legislativo estadual, porque nós devemos respeitar o Pacto Federativo. E aí está o problema de algumas propostas que tramitam no Congresso, como é o caso da PEC 110, que ela avança dentro do Pacto Federativo. Então, este é a primeira diferença do Imposto Único Federal. E digo mais, Marco Sintra e outros estudiosos estudam essa possibilidade há 30 anos, tá? E hoje ela está tão madura e que algumas questões foram modificadas para que ela pudesse ser simples de se implantar a nível federal apenas. A gente não pode responder pelas outras esferas de poder. Nós só podemos responder pela nossa. E a proposta é exatamente aí, por isso que não temos governadores e nem prefeitos contra a nossa proposta, o que já ajuda muito a passar dentro do Congresso Nacional. Então, a ideia inicial lá atrás, Camila, era um imposto único nacional. E aí ela foi deixada de lado. Essa proposta de unificação de tributos amadureceu para que pudéssemos implantar agora. Então, o que faríamos apenas? Com exceção apenas do imposto de renda, do imposto de exportação e importação, nós iremos juntar 11 tributos federais, e como você é advogado, falando aqui um pouquinho tecnicamente, dentro dos tributos, os tributos englobam impostos e as contribuições ali. Dentro dos tributos federais, nós vamos pegar todos eles, os 11 tributos federais, e substituir por um imposto só. A arrecadação não vai sofrer nenhuma alteração, nem repasse para estados e municípios. O que nós iremos fazer é tão simples, que se as pessoas prestarem atenção, elas vão conseguir entender. Nós iremos substituir esses 11 tributos por um só. E o que acontece? Nós cobraremos de uma forma insonegável. E faremos com que
100% da população brasileira arque com esses 11 tributos. Olha só, 100% vai arcar. E você me pergunta, por quê? Não é 100% que arca com isso? Não. Esses 11 tributos recaem sobre os ombros de 70% da população, e principalmente da mais pobre. Por quê? E de uma forma que fica muito injusta, porque ele não é progressivo. Porque a tributação, essa tributação federal, está focada, ela é feita sobre o consumo. E aí, pobres, ricos, milionários, todos nós pagamos o mesmo tributo. E quem sofre é o pobre. Para o rico, é ínfimo. Então, olha só, nós pegaremos essa mesma arrecadação e distribuiremos sobre os ombros de 100% da população. Porque é praticamente impossível sonegar o Imposto Único Federal. Ele vai ser cobrado dentro da movimentação financeira, a uma alíquota bem pequena, de 1,26. E te digo, sabe a contribuição da Previdência? Ela está dentre estes tributos, e ela é no mínimo 7,5%. Só aí, nós já tiraremos do ombro, olha, de 7,5%, só desse tributo, 7,5%, tá? Que já recaem sobre a folha de pagamento da pessoa que ganha o mínimo, e depois ela sobe até 14%. Dentre os 11 tributos, a contribuição previdenciária está lá. E aí nós substituiríamos por um imposto só a uma alíquota de 1,26%. Só aí já é algo revolucionário. Você imagina os demais. Portanto, quando dizem que a nossa proposta tem a ver... Antes que você já me pergunte, na sua curiosidade, eu vou responder bem rapidinho. Qual é a diferença da proposta do Imposto Único Federal para a antiga CPMF? Primeiro de tudo, o meu vice, Marco Sintra, o maior entusiasta, porque tem Luciano Bivar, e eu virei uma das maiores entusiastas do Imposto Único Federal. O que nós iremos fazer... Eu até perdi meu raciocínio aqui. Onde que eu ia entrar? Vamos lá, se alguém me ajuda. A diferença da CPMF. Da CPMF, isso, perdão. Olha qual é a diferença. Lá atrás, o Marco Sintra, nos seus mandatos, ele votou contra a prorrogação da CPMF por 3 vezes. Tá? A CPMF foi um engodo. A CPMF foi um estelionato, porque veio com a promessa de ser um só, substituir, e virou mais um. A CPMF era para financiar a saúde e não conseguiu melhorar em nada. Além de tudo, ela era para ser provisória e virou permanente. Então, nós somos absolutamente contra a CPMF. A única questão similar que existe é a forma de cobrança. Porque é uma cobrança digital, e nós estamos na era digital. Os economistas dos outros candidatos são da era analógica, mofados, como eu disse para Luiz Inácio. Seria isso para eles, o economista é mofado. E eles não estudaram a nossa proposta, tanto que falam um monte de boboseira quando vão tratar desse assunto. Então, as pessoas ficarão isentas da contribuição previdenciária, inclusive os empresários, e a contribuição patronal da Previdência custa cerca de 20% sobre a folha de pagamento. Portanto, é assim, todos vão pagar e todos vão pagar menos. Além disso, é muito justo. Hoje está sobre o consumo e agora é sobre a movimentação financeira. Quem movimenta mais, paga mais. Quem movimenta menos, paga menos. Enfim, não sei se o nosso tempo permite que eu continue, mas dentro do nosso pacote econômico também, nós iremos isentar, não, né, eu levei um dedinho do Paulo. Nós iremos isentar, Paulo, essa é a última, porque essa é muito boa, Paulo, isentar as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 6.060, do imposto de renda também retido na fonte. Então, você imagina a injeção na economia. As pessoas que ganham até R$ 6.060 têm o desconto na sua folha de pagamento do INSS e do imposto de renda. Não terão mais. Então, só isso já é sobrar líquido no bolso do trabalhador, valor muito, além da
compensação de dívida ativa das empresas que estão na dívida ativa, devendo para o fisco, por geração de novos postos de trabalho. E aí, Camila, eu duvido que tenha candidato que consiga, assim, sintetizar um programa econômico tão importante, porque a economia, resolver a economia é importante para nós, para que a gente possa cuidar das pessoas. Soraya Tronic, senadora, nós estamos muito no limite do nosso tempo, então, muito rapidamente, não só a senadora é advogada e a OAB é uma defensora da democracia tradicionalíssima no Brasil, histórica no Brasil, mas não elege a sua diretoria nacional de maneira democrática, uma eleição indireta. A senadora gostaria de lutar para que a OAB, que é a entidade que representa a sua classe profissional, tivesse eleição direta, e já pode emendar muito rápido um recado final para a telespectador e para o telespectador da TV Cultura Litoral. Sim, sou favorável a eleições diretas, só que os critérios têm sido discutidos por conta do colégio eleitoral, senão São Paulo sempre ganharia a eleição nacional da OAB, a nível federal. Então, qual seria a forma de decidir sobre isso? Então, isso já foi discussão durante o meu mandato, e eu tenho uma proposta lá do próprio presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, que é o Bito, um amigo nosso, para que possamos equalizar esse colégio eleitoral, e porque os outros são muito menores, são poucos advogados na região norte, né? Então, sim, sou favorável a eleições diretas na OAB. E, por fim, para me despedir de vocês, eu quero agradecer, Camila. Ficaria conversando com você por muito, muito tempo também, porque a gente tem muita coisa para contar, os bastidores, o que eu tenho visto, o que eu estou decepcionada, qual é a nossa proposta. Enfim, tem muita coisa ainda para se discutir. Mas agradeço a atenção e o carinho de vocês dois, Paulo e Camila, e de todas as pessoas que estão nos acompanhando. E pedir que pensem e repensem o nosso Brasil. Não permitam que distraiam vocês com brigas ideológicas. Por quê? Porque o que nos une como brasileiros é muito maior do que qualquer questão ideológica que possa nos desunir. Os outros estão nos distraindo. E uma das questões que nos une, como gente de direita, de esquerda, de centro, todos os brasileiros, é a questão econômica. Isso afeta a todos nós. E não dar prioridade para a reforma tributária, uma reforma tributária simples, justa, e que não aumente a carga sobre os ombros dos brasileiros, é isso que eu quero ouvir. Então, exijam dos candidatos, daqueles dois que já tiveram a oportunidade de ocupar aquela cadeira, que prestem contas e digam por que é que agora vão fazer o que não fizeram lá atrás. E que propostas têm? Porque eu nunca ouvi proposta, né? Proposta verdadeira e concreta. E dizer para vocês que dá tempo ainda, o primeiro turno não é uma aposta, tá? De voto útil. O primeiro turno é coisa séria. É da hora de votarmos em quem a gente acredita. É para isso que existe o primeiro turno. É possível, estamos na arrancada final e precisamos virar esse jogo. Porque depois do dia 2 de outubro não adianta reclamar. Eu fiquei por muito tempo reclamando aqui. Hoje eu vim fazer, né? Vim fazer. E vim dar a minha cara a tapa só por um motivo. Porque eu posso. Porque eu posso, porque eu não devo nada a ninguém. Porque eu tenho uma proposta. Então chega de briga e de confusão. O Brasil precisa de paz e união. O Brasil precisa de alguém que cuide das pessoas de verdade. Beijo enorme. Muito obrigada por esse espaço. Senadora, nós é que agradecemos a sua participação aqui no Opinião Litoral e desejamos, assim, muito boa sorte na continuidade da carreira. Agradecemos também a participação da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h25, logo depois do horário eleitoral gratuito, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e um ótimo dia para você que você merece.